Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem com saúde. Hoje eu vou bater papo aqui, né? A gente chama de entrevista, mas eu chamo de café, né? Ainda mais porque é cedíssimo que nós estamos fazendo isso aqui. Antes do Galo cantar, nós já estamos batendo papo aqui com o André. Olha, André é uma pessoa que eu quero já fazer uma abertura, porque além de ser um cara que foi aprovado e que tem boas informações para passar para a gente, é um cara apaixonado por educação, por pedagogia. Eu não tenho dúvida que o que ele inventar de fazer na vida vai ter sucesso, né? Hoje está no Tribunal de Justiça, mas já alçando aí os outros voos que ele tem, ele vai contar para vocês um pouco aqui. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Bom, primeiro, mestre André, muito obrigado por participar desse bate-papo, viu? Eu que agradeço o convite, que demorou esse convite, hein? Poderia ter vindo aí uns Não é 5 anos verdade. atrás. É verdade, André. Eu Não, tô em mas falta com chegou. você, aliás, nós dois, um falta com o outro. Mas eu sou o maior culpado. Uma correria do inferno. Gente, o André, além de ter sido aprovado e ter uma história muito bacana, ele chegou até conhecer o NEAF internamente. Ele ajudava a gente e tal. Ele tinha passado no concurso, estava esperando ser chamado. Então, é um cara que trabalha muito sério mesmo. Todo aluno que vem indicado pelo André, é engraçado isso, viu, André? Você vai achar que é bobagem, mas tem um perfil. São alunos com um perfil muito sério, que não acreditam em bobagem, são, sabe? Isso eu falei ontem com a moça aí, a Mari, né? Tô falando pra você. A mesma coisa. É muito bacana que vocês, né? Às vezes indicam os nossos cursos e tal, porque esse cara já não vem com mentira, ele sabe que vai ter trabalho, sabe que vai ter de estudar, não tem jeito. André, a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer: quem é que colocou esse lance aí na tua cabeça de fazer concurso, tal? Foi a necessidade do dia, o desemprego? O meu foi. O meu não foi, eu quero ser servidor. Eu não. O meu foi o desemprego. Mas o André, ele já tinha vontade de ir para a carreira pública? Como é que foi? Né? No início eu não sabia nem o que era concurso, né? Nem sabia que isso existia, para te falar a verdade. Eu estava lá na faculdade, entrei lá em 2011 na faculdade, né? Fiz o primeiro ano, aí em 2012 tava lá, uns colegas começaram a falar de concurso, né? Como, né, eu fazia faculdade de tecnologia, né? O pessoal falava de concurso da Petrobras, metrô. Aí eu comecei a fazer essas provas aí, mas continuava sem saber o que era concurso. Pensei que eram umas provinhas que tinha só para para aquilo lá, sabe? Aí, aí depois que eu comecei a entender o que era concurso, quando veio um concurso do TJ em 2012 para capital, e aí eu conheci o que era concurso de fato, né? Assisti uma análise, Era uma análise digital. eu assisti uma análise de edital sua, né? Do TJ Capital. Inclusive, naquela época era uma análise mesmo de edital, porque tinha aquele esquema lá do TJ que era 4 questões de matemática, informática, que era a tríade, né? Aquilo lá, o pessoal que não sabia, né? Ia embora, né? Não tinha chance nenhuma. Então, aquilo lá fez toda a diferença. Inclusive, não passei na época, né? Mas, Nossa, André, como você mas fui foi muito lembrar bem naquela. disso? Lembro, ixi, isso aí eu Nossa, lembro que memória boa. Ó, como o se que esse fosse cara tá ontem. falando, o que esse cara tá falando é tão importante, gente. É tão importante, eu não juro que eu não lembrava. Que é o lance de você ensinar o caminho das pedras. Havia o trio do mal, né, que a gente chamava, o trio do capeta, É isso. matemática, raciocínio e informática, que se você não fizesse a análise correta do tempo destinado para aquelas matérias, você se perdia. E isso a gente fazia numa análise do edital. Eu vou te dar um exemplo bobo, André. Hoje, você sabia que hoje, o André vai se assustar com o que eu vou falar agora, hein? Apesar que não, porque ele é muito antenado, ele tem materiais, ele indica alunos aí, ele prepara pessoas. O MP, oficial de promotoria, a segunda fase, André, digitação, ela vai mudar a nota da primeira. Vai, vai. Ao contrário do escrevente. Mas ela não vai mudar um pouquinho. Ela vai mudar a lista inteira. Por quê? É simples, gente. A prova vale 80 e a digitação vale 10. Ou seja, se o cara tirar 70 mais 10, vai para 80. Mas se o cara tirar 70 mais 5, ele vai para 75. Muda completamente. Então, mesmo quem não foi bem na primeira, pode subir muito na lista. E isso é o que a gente chama de expertise de análise que a gente faz. Mas deixa eu deixar o meu amigo falar aqui. O André, o que é isso? Você fez prova para diabo e a partir dali
você teve muita reprovação, ficava por uma questão. Minha pergunta, provas variadas, você se critica, né? O futuro do pretérito, como é que você, o que você não faria ou indica para os caras como um erro, talvez, na sua caminhada, Uhum. enfim, 2012, 2015? Olha, eu considero que eu errei muito por ter feito muita prova de áreas completamente diferentes, mas ao mesmo tempo eu hoje, né, isso errar no sentido de passar ou não passar. Eu sei que isso fez com que eu não passasse em vários, né? Mas hoje foi muito bom que eu tenha feito isso porque fez com que eu conhecesse muita coisa, né? Muita prova. E errasse muito fez com que eu soubesse hoje realmente o que é errado na hora de estudar. Uma coisa que eu costumo falar, Ale, é o seguinte: não é unânime as maneiras corretas de se estudar. Por exemplo, tem gente que estuda com mapa mental, você estudava no passado, você já falou algumas vezes com uma cartolina, não era isso? Isso não é unânime. Cada um acaba, né, descobrindo um jeito, tal. A ciência diz algumas coisas, como é melhor, como não é, mas não é unânime. Tem várias formas, as pessoas conseguem de várias formas. Porém, as formas erradas de se estudar, essas são unânimes. Por exemplo, você não vai conseguir passar numa prova de concurso se você não treinar a questão, que a prova é de questão. Não adianta você ficar só lendo um material, que aí não vai dar certo. Então, essas 40 provas que eu fiz em uns 4 anos, fez com que eu entendesse isso. Existem muitas maneiras erradas que são unânimes, que são erradas mesmo. Agora, tem várias corretas que não são unânimes. Eu tentei mapa mental, não consegui evoluir. Aí fui tentar outra coisa, até que eu consegui algumas formas que me ajudaram, né? E até porque você pensa, às vezes o pessoal diz assim, tem que estudar de maneira ativa, né? Agora veja, às vezes eu tô lá no metrô, né? Lotado, em pé. Como que eu vou estudar ativamente ali, né? E sendo que eu posso aproveitar o tempo ouvindo alguma aula, né? Que não é ativo, é passivo, mas é melhor qualquer estudo que nenhum estudo. Então ali eu estou aproveitando um tempo de alguma forma. Até hoje eu faço isso. Praticamente Sensacional. eu faço isso. Sensacional. Eu vou fazer dois ganchinhos, se você me permite. O primeiro, você acabou de falar, Ale, sem questões eu não sei como é que alguém vive, né? Eu também, eu também. Quer que eu provo que não fazer questões vai dar errado? Eu provo. OAB. Uhum, Por que o exatamente. índice da OAB é tão alto de reprovação? Será que ninguém. Não, não. Não é possível que ninguém pare e fale assim: poxa, verdade. Por que o índice da OAB é tão alto de reprovação? Pois então eu vos digo: você acha que na prova, na faculdade, o cara, ensinam para ele a fazer prova? Não, ensinam matéria. E não estou, por favor, não há uma crítica tão grande. A universidade tem que ensinar mesmo o advogado a raciocinar, tal, tal. Só que o negócio do exame da OAB é feito por provas. E eu tenho que ensinar para o cara o que é prova, o que é FGV, enfim. Segunda coisa que o André falou, que para mim, olha, nós não combinamos nada aqui disso nesse bate-papo. Mas ele manja mesmo, porque ele estuda, eu não. Eu sou sensitivo para pedagogia. Não, o meu calçado não é o mesmo. Eu calço 44. Talvez o Ian não sirva o sapato, talvez fique pequeno ou grande. Eu não sei o tamanho do pé dele. Ele tem toda a razão. Isso é estupidez de coach vir falar que eu tenho de fazer assim ou assado. Extremamente errado. Eu falei hoje pro André, se o cara tiver uma cartolina, um caderno, ele consegue se organizar. O problema é cumprir. O problema é cumprir. Mas André, gostei disso que você falou, gostei das questões, algumas metas foram boas, e o lance do que você falou do metrô, genial. Agora, eu só ouso discordar de um detalhe, eu nem sei se pode, aqui não é entrevista, aqui é bate-papo com meu amigo, mas não é que eu vou discordar no sentido de que não é ativo. É possível que seja ativo. Posso dar um exemplo? Se eu Sim. chegar, por exemplo, e fazer o seguinte: o André falou, eu não perco meu tempo no metrô. Eu vou ouvindo aula. Eu concordo, meu. Meu Deus do céu, como é bom falar com gente que manja do negócio. É isso mesmo. Mas é possível gravar, André, de uma maneira no celular que possa ser interessante também para a vida. Então, por exemplo, eu chego aqui e falo, estou gravando para a semana, né? Aí eu pego e falo,
Qual o único crime contra a administração pública que admite culpa? Aí eu venho. Existe um crime contra a administração pública, mais especificamente de funcionário público contra a administração pública, que admite culpa. Por quê? Porque está previsto. É o artigo 312, peculato, que admite a forma culposa. Aí eu tô no metrô, eu gravei, sei lá, algumas coisas. Aí eu pego e faço isso, ó. Qual o único crime contra a administração pública que admite culpa? Aí eu paro, tento responder. Existe um crime contra a administração pública. Ou seja, isso aqui pode fazer com que você tenha mescla de ativo e passivo. André, Sim, claro. olha, já valeu a entrevista que você explicou para os caras. Agora eu quero mais. Vamos tirar aqui tudo que a gente pode do mestre André. Mestre, vem cá. Você acha então que o lance de misturar provas diferentes para você não foi legal? Porque para mim não é. Uma coisa é o cara falar que tá fazendo tribunais, outra coisa é o cara falar que tá fazendo IBAMA, IBGE. Como é que você daria um conselho para essa galera? Então eu acabei fazendo na época aí BGE, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e como que eu vou, né, estudar conhecimentos bancários, né, e uma outra coisa, né? Aí eu vou entender tudo, mas não vou ficar bom em nada, né? Então por isso que na época, o que que aconteceu? Eu fiz várias provas, fui bem até, eu fiquei por uma questão, Ale, sem mentir mesmo, é verdade isso. Pelo menos de 8 a 10 concursos, faltava uma questão para eu entrar. Os concursos mais variados que você possa imaginar. Um foi o do TJ 2014, mas teve vários que você possa imaginar. Então isso não me ajudou na época porque eu não estava ficando especialista, né, em uma área de prova, concurso de tribunal, né? Eu não estava ficando especialista. Aí depois que eu entendi isso. Mas, de toda forma. Mas teve época boa aí, começou uma época de ouro ali. Teve uma época boa depois. Mas de toda forma, eu errei, mas de toda forma, o fato de eu ter insistido muito, isso fez toda a diferença. Eu me lembro de uma prova, Lei, que eu até considero até hoje como aprovação, que é uma prova também que não tem nada a ver, que é essa da CPTM aqui de São Paulo. Você sabe por quê? No concurso anterior da CPTM tinham chamado 900 caras, né? Era para maquinista, né? Esse concurso aí. 900, né? Aí veio uma prova, né? Depois de um tempo veio uma prova que eu já nem lembro quando foi, pra te falar a verdade. Mas veio uma prova aí. Aí eu fiz a prova, fiquei em 14º nessa prova, né? Acontece que entrou com recurso lá o pessoal, tivemos mais da metade das questões da prova anuladas, tá? Meu Porque Deus. as questões estavam fora do edital, estavam cobrando coisas além do edital. E aí o Ministério Público Federal acabou entrando com um pedido lá e o concurso foi cancelado. Mas eu teria sido nomeado, tanto que eu considero como aprovação isso daí, porque no anterior tinham chamado mais de 900, né? E aí, isso daí aconteceu, essa anulação do concurso, né, esse cancelamento, aconteceu na mesma semana que saiu a nota de corte do TJ 2014 Capital, que eu fiquei por uma questão. Então, naquele momento ali, nossa, o mundo caiu. Em questão de 3 dias de diferença, que eu me lembro até hoje, um cancelamento de uma prova que era uma nomeação garantida e o TJ que eu não fui para digitação. Mas mesmo assim, não. Apesar de tudo isso, eu continuei até, né, melhorar, vi os meus pontos, os meus erros todos, né? Um deles era esses aí, de ficar tirando muito para todo lado, assim. Mas teve um outro erro que eu considero também, já aproveitando aqui, para não deixar perder, é, ver exatamente onde a gente não está tão bom assim naquela gama de assuntos que costuma cair em todas as provas. E o meu problema também na maioria desses anos aí, era português. Eu achava que português, assim, era só ler, né, tal, era só coisinha besta, mas toda a prova estava ali errando 5, 6 questões. Então, eu percebi, depois de muito tempo, demorei para perceber isso. Hoje em dia, os alunos, né, os estudantes percebem até mais rápido isso, porque tem muita gente, né, dando dicas, estratégia, mas antigamente eu não consegui ter tão rápido isso, não. Aí eu percebi isso, aí inclusive, na época, com uma professora que dava aula no NEAF, eu consegui melhorar bastante, aí foi quando eu consegui também ter as aprovações. Entendi. E outra coisa, acho bacana isso que o André está fazendo, né? Trabalhando com, com erros, porque é uma coisa que é legal, né? Parece clichê, mas é verdade.
os erros de outrora fazem a pessoa de hoje, viu, pessoal? Então aprendam isso, respeite as cicatrizes. Aproximadamente 10 provas com 8 aprovações. Então, André, vingou no MP, oficial de promotoria, TJ, CRF, Unifesp. Você não assumiu esse Unifesp por um tempo, André? Sim, fiquei quase 3 anos lá na Unifesp. Enquanto estava lá, Hum. veio a prova do TJ, em 2017. Aí fiz, aí no meu sonho em 2019. Enquanto isso, eu fiquei lá na Unifesp trabalhando. Hoje o André é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Isso, hoje, como eu falo em todo vídeo meu lá, meu nome é André, escrevente do TJ São Paulo, né? Então, continuo lá trabalhando. Eu falei outro dia isso aí mesmo. Eu tava meio bravo aí com o pessoal, que a gente fez um vídeo, o pessoal falou que era exagero, o bruto chegar a quase 8 mil, chega até muito mais, mas enfim. Aí eu falei o bruto, falei o líquido e tal, mas eu fiquei muito pé da vida, porque eu sempre defendo, você me conhece como professor e como amigo, há muitos anos. Eu defendo muito porque, além de ter exercido, eu conheço a atividade. E são pessoas muito boas, muito sérias, né? Nesse cargo. Então eu fico pé da vida quando alguém vem falar para mim. Eu conheço os dois lados do balcão, o de dentro e de fora. E aliás, tem gente que nem sabe o que é balcão. Não sabe, a pessoa só trabalhou home office. Hoje o André me conta um pouco, aproveitar aqui. André, você hoje trabalha mais home, misto, como é que tá a tua vida? No meu caso, cada unidade faz um revezamento de uma forma diferente, né? A minha unidade onde eu tô, a gente faz um revezamento por semana. Então, uma semana no mês eu fico em casa, seguida, e aí as outras Hum, presencial. Agora, tem outras unidades que trabalham, por exemplo, 2 dias na semana fixamente em casa, sei lá, quarta e sexta. Então, varia de unidade para unidade, o gestor da unidade que decide como que vai ser esse revezamento. Na verdade, todo mundo tem uma conversa, vê como prefere, né? Aí o gestor da unidade faz uma escala mensal, né? E aí faz o revezamento. legal, Hoje em legal. dia, para quem for entrar escrevente, tem que esperar um ano, tá? Para começar o home office, né? Por O causa home office. de uma portaria lá do tribunal. Já houve uma regulamentação aí, né? O Isso. André estuda muito sobre aprendizagem, né? Orienta os seus estudantes. Ah, pessoal, nos descritivos aqui tem o cupom que o André indica para os colegas com desconto. Tem o contato do professor André. Então, assim, fica tudo aí no descritivo para quem quiser entrar em contato. André é um cara que tem todo o respeito nosso. Mas eu quero fazer uma pergunta de futuro. Eu sempre faço isso no final com os alunos. O André talvez se vê aí na área de pedagogia, isso é fato, né? Mas talvez com carreira no próprio MP, ou talvez no próprio TJ, ou pro MP. O que o André anda vendo por aí de futuro? O que você. Apesar que você falou para mim que tá apaixonado pelo lance de trabalhar com a pedagogia, né? O que eu gosto mesmo, assim, se você perguntar para mim, daqui a, né, quando você tiver 50 anos, você quer trabalhar com o quê, né? Eu quero trabalhar com educação, né? Pode ser dar Legal, aula, pode ser legal. material didático, pode ser milhares de coisas, é isso que eu gosto de fazer realmente, né? Todo dia eu penso, putz, eu queria ter mais tempo para fazer só isso, né? Infelizmente, isso, se eu fizer só isso, não paga minhas contas atualmente. Por isso que eu tô no TJ, tá? Não, tá Mas, certo? mas mesmo assim, é claro que tem o TRE à vista aí, né? Tem, pô. E aí eu também, eu tô estudando já faz um tempinho, né? E eu também quero tentar isso daí, porque eu sempre sonhei também entrar no TRE por causa do assunto especificamente. Eu gosto muito dessa coisa de eleitoral, que envolve Show. eleição e tal. Eu gosto muito de esse assunto em geral, né? Da A mesma. temática da cidadania como um todo te deixa apaixonado. Isso é legal. Isso, Isso exatamente. é, Então, isso isso é ótimo. daí eu estudo querendo estudar, sabe? É um Uhum. assunto que eu gosto de estudar. Então, Eu vou vamos ver finalizar aí. fazendo uma pergunta pro André. Gente, André, qual é o estilo do André que você fala, pô, aqui eu comecei a render mais? Por exemplo, você falou em questões e tal. Mas em termos de videoaula, você assiste videoaula 10 vezes a videoaula ou você vê a videoaula, anota e depois corre com a anotação? Como é que é o estilão do André, que deu certo pro André? Pode não ser o mesmo do outro colega, mas que você acha que é interessante? Então, depois de um tempo, eu percebi que eu não deveria.
estudar da mesma forma para todas as matérias. Cada matéria eu faço de um jeito, porque eu percebi que cada uma deveria ser feito de um jeito. Então, por exemplo, matemática, eu sempre tive uma facilidade. Então, para mim, não adianta ver aula, porque eu gosto de fazer questão e eu me viro ali, eu consigo acertar praticamente. Eu sempre gabaritei em matemática, todas as provas que eu fiz. Aí já português, não. Português, eu precisava de um livro. Depois que eu percebi que um livro foi o que me ajudou. As aulas, é lógico, dar o suporte ali, mas o livro, não sei porquê, mas me trouxe uma, né, eu fiquei com uma base melhor, assim. Então, varia de matéria para matéria, mas em geral, hoje em dia, como que eu faço, né? Matérias que envolvem leis, não tem jeito. Se eu não ler a lei, eu não vou conseguir ir para frente ali. Então, a primeira coisa, eu leio a lei. Depois eu Antes mesmo começo, de assistir vídeo. antes mesmo de qualquer coisa. Eu também gosto. Antes mesmo de qualquer coisa. E aí, o que eu faço além disso é o quê? Eu começo a pescar nos artigos, assim, qual artigo eu vejo que tem mais chance de ser cobrado, que tem um estilinho, assim, tem artigo que a gente sabe, nossa, isso aqui tem cara de prova. Depois de fazer Você se 50 coloca no provas, lugar do examinador. isso, exatamente. Depois de fazer 50 provas, eu comecei a perceber isso. E aí depois, se for o caso, aí sim, eu vejo um suporte de uma aula e aí começo a construir um material meu de revisão através de questões também, né? Questões selecionadas. Então, isso quando envolve lei. Agora, quando envolve assunto, ó, olha só como eu, né? Cada matéria de um jeito, né? Quando envolve algum assunto que não é lei, é mais doutrinário, alguma parte de direito administrativo, que é mais doutrina, administração pública, administração financeira orçamentária, que é um pouco de lei, mas um pouco não, né? Aí eu já gosto de, através das questões, ver como que tudo é cobrado e a partir daquilo, aí eu faço ao contrário. Aí eu vejo uma aula, eu faço um resumo, enfim. Cada assunto eu vou criando métodos diferentes e também uma coisa que eu fiz, que aí vale para praticamente tudo, mas principalmente para leis específicas, resoluções, coisinhas que nunca caíram em prova, sabe? Uma coisa que eu sempre fiz foi criar questões para eu mesmo responder. Então, depois A que eu comecei banca a não fazer fez isso, ainda, você pensa numa inédita. exatamente, aí depois que eu comecei a fazer isso também, eu comecei a melhorar e eu passei até a criar para outras leis que até já tinham questões, mas de repente uma atualização legislativa, né? Então, eu comecei a fazer isso também me trouxe uma memorização ali mais rápida. E só Show. para acabar, Ale, uma Aham. coisa que eu sempre falo é o seguinte: do que a gente precisa? A gente precisa, né, aprender aquilo, precisa memorizar, certo? Então a gente tem isso de duas formas, né? Uma é por meio da repetição e a outra por meio do esforço. Se você conseguir juntar as duas coisas, aí você consegue isso bem mais rápido. Então é tudo esforço mais repetição. Com questões, você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Você repete fazendo as questões e tem um esforço de cada alternativa, ver porque está certo, porque está errado. Então, sempre quando eu vou estudar, eu me pergunto: isso aqui, eu estou fazendo algum esforço, né, para estudar isso? Se eu não estou fazendo esforço, eu estou pelo menos fazendo alguma repetição, né, um flashcard, um Anki, alguma coisa que me faça repetir aquela informação? Se a resposta for sim, quer dizer que eu estou fazendo algo ali que vai, com certeza, agregar para a minha memorização para aquele assunto que eu estou estudando. Excelente, excelente. Mestre André, muito obrigado por esse papo. É claro que né, os estudiosos de Marte faz em 13 minutos, que é excelente. Não dá, né? Não dá, eu faço os meus cafés aqui com as pessoas de acordo com o meu coração. E o André trouxe tanto papo legal, né? Eu espero que a primeira pessoa que comente o vídeo não escreva, pô, deixa o cara falar. Hoje eu deixei, pô, não vem não, né? Eu tô achando, eu até fiquei chateado, porque o André não me deixou falar. Meu, é porque eu tô acostumado, os caras falam, para de falar, Lê, né? Fazer o quê? Minha vida é falar. André, muito obrigado por separar um tempo do seu dia para conversar com a gente. Você sabe, eu ia falar, você não sabe. Você sabe o quanto as pessoas curtem dicas de gente que passou por isso, porque ainda mais agora que está se avizinhando aí provas de TJ, já foi do MP, a pessoa tem medo de estar estudando, esquecer as coisas e tal. Então, é muito legal que você tenha conversado e dicas, na minha opinião, geniais que nós trabalhamos aqui hoje, sabe? Sem qualquer clichê, trabalhou de uma forma só de pedagogo
robusto para falar o que nós falamos aqui hoje, tá? Que você falou aqui hoje. Por quê? Porque é um tal de dizer a verdade, ó, é desse jeito. Não. Deixar o cara, o ser humano é extremamente multifacetário e você deixou isso bem claro, o jeito de estudar, às vezes até o jeito de estudar diferente em cada matéria. Eu adorei. Se fosse para escrever embaixo, eu só iria escrever muito obrigado, professor André, e obrigado por esse papo, viu, meu mestre? Ó, contato do mestre está aqui no descritivo, por favor, e vamos intensificar isso, vamos fazer mais bate-papo. Adorei, André. Eu agradeço aí o convite e estamos às ordens aqui sempre, se for para ajudar os estudantes de alguma forma, passar alguma coisa aí, eu estou à disposição. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Tchau.